Videobook do livro, Eu, Cristiane F., 13 anos, drogada, prostituída. Kai Hermann e Horst Rieck. Título original, Wir Kinder von Bahnhof Zoo. Tradução de Maria Celeste Marcondes. Círculo do livro. Digitalizado, revisado e formatado por Susana Cap. Apareceu um cliente que eu conhecia, Heinz, velho cliente de Babsi e Stella. O cara que sempre pagava em espécie. Fornecia até a seriga, mas queria trepar. De qualquer forma, depois que soube que Detlef estava em cana e por muito tempo, dava tudo na mesma. Heinz não me reconheceu, mas quando lhe disse, Cristiane, a amiga de Babsi e Stella, ele teve um clique. Ele me propôs acompanhá-lo na hora. Ofereceu-me 2 quartos. Não era mal, pois isso equivalia a 80 marcos. Mas discuti o preço e consegui também um pouco de dinheiro para os cigarros, Coca-Cola, etc. Fomos lá, Heinz parou no caminho para comprar heroína, pois seu estoque tinha terminado. Era gozado ver aquele sujeito com cara de contador passear no meio dos viciados. Mas ele conhecia o terreno e tinha o seu fornecedor habitual, que lhe fornecia sempre mercadoria da boa. Senti que a crise ia chegar. Se pensasse bem, tomaria uma picada imediatamente. Mas Heinz não me deu nenhum grão de heroína. Ele me levou para visitar sua papelaria. Abriu uma gaveta e pegou um pacote de fotografias, que ele mesmo havia tirado. Fotografias pornográficas. Completamente débil. Pelo menos uma dúzia de meninas. Às vezes de corpo inteiro, completamente nuas, às vezes só da barriga para baixo. Pobre cretino, pobre velho imundo. Pensava principalmente na heroína que aquele porco tinha em seu bolso e olhava as fotografias muito distraidamente. Até o momento em que vi Stella e Babsi com Heinz em plena ação. Disse, fotografias geniais. Agora, vamos, pois tenho necessidade de uma picada. Subimos até o seu apartamento. Ele me deu uma dose de 1 quarto e esquentou uma colher. Desculpou-se, era uma colher de sopa, ele não tinha mais colherinhas, pois todas tinham sido afanadas por drogadas. Piquei-me. Ele me trouxe uma garrafa de cerveja preta e me deixou em paz por uns 15 minutos. Tinha experiência suficiente para saber que, depois de uma picada, tínhamos necessidade de uns 15 minutos de tranquilidade. Babsi e Stella sempre me contaram que Heinz era um homem de negócios, mas pelo seu apartamento não parecia. As cortinas da sala de estar estavam amarelas de sujeira e permaneciam constantemente fechadas para evitar olhares curiosos. Em um velho armário misturavam-se porcelanas Kit, garrafas cobertas com palha trançada e que outrora continham vinho italiano e num canto estavam penduradas as gravatas. 2 velhos divãs estavam encostados na parede, cobertos com uma velha coberta de franjas escocesas. Foi ali que nos instalamos. Aquele Heinz não era um cara tão desagradável. Infelizmente, não para ele, pois era a sua grande força, era um chato. De tanto me encher, ele teve o que queria, trepei com ele, para ficar tranquila e poder voltar para casa. Além do mais, ele queria, de qualquer maneira, que eu sentisse alguma coisa. Então fingi gozar, pois, apesar de tudo, ele se mostrou generoso. Depois de Babsi e Stella, era minha vez de ser a menina de Heinz. Era prático, pois ganhava muito tempo e não tinha mais necessidade de ficar pendurada horas a fio nas saias dos árabes. Por uma cheirada de nada, não tinha mais necessidade de esperar o cliente nem correr para comprar a heroína. Isso me dava a possibilidade de fazer sem muito esforço as minhas diversas tarefas, a limpeza, as comidas, os pombos, etc. Passava quase todas as minhas tardes na casa de Heinz. Agora estava melhor. Ele me amava à sua maneira. Repetia-me isso sem parar e queria ouvir-me dizer que também o amava. Ele era terrivelmente ciumento.
Sempre teve medo de que eu voltasse à estação Zou. No fundo, ele era bonzinho. Não tinha ninguém mais com quem falar. Detlef estava em Cana, Bern também. Babsi estava na Narconon, Stella parecia ter desaparecido da face da terra e minha mãe não se interessava mais por mim, ao menos eu achava. Quanto ao meu pai, mentia para ele o tempo todo. Só me restava Heinz, podia lhe falar de qualquer assunto, não tinha quase nada para lhe esconder. A única coisa que não podia falar de coração aberto era sobre o que sentia por ele. Às vezes eu me sentia muito bem quando ele me tomava nos braços. Tinha a impressão de representar alguma coisa para ele e que ele me respeitava. Quem mais me respeitava? Fora do seu divã imundo, sentia-me mais sua filha que sua amante. Mas ele estava cada vez mais possessivo e queria que eu estivesse o tempo todo com ele para ajudá-lo na loja, para que ele me apresentasse aos seus supostos amigos. Verdadeiro amigo, ele não tinha nenhum. De repente, era novamente a corrida contra o tempo, ainda mais que meu pai se tornava cada vez mais desconfiado. Ele revistava o tempo todo as minhas coisas. Precisava prestar atenção para não deixar nada de suspeito no apartamento. Por exemplo, Heinz morava na Waldstrasse e eu desenhei então 2 ou 3 árvores na minha caderneta. O número da rua e do telefone eram camuflados como lições de cálculo. O número 3954773 tornou-se 3,95 marcos mais 47 penige mais 73 penige. E fazia conscienciosamente a soma. Pelo menos, aquilo me obrigava a fazer um pouco de cálculo. Um dia Heinz descobriu o mistério do desaparecimento de Stella, ela estava em Cana. Ficou em choque. Não por Stella, mas porque ela poderia entregá-lo à polícia. Soube, então, que ele estava, há muito tempo, sendo ameaçado por uma acusação de desencaminhar menores. Até então isso o deixará frio, apesar de já ter uma ficha na polícia. Seu advogado era o melhor de Berlim, segundo ele. Mas se Stella contasse que ele pagava as meninas com mercadoria, isto é, com heroína, isso iria acabar dando problemas para ele. Também fiquei chocada. E, como Heinz, não me apavorei pela pobre Stella, mas por mim mesma. Se eles a meteram no xadrez, apesar dos seus 14 anos, eu também não escaparia. Não tinha nenhuma vontade de ir em Cana. Telefonei para Narconon para dar a notícia a Babsi. Eu lhe telefonava quase todos os dias. Até aquele momento ela estava se dando muito bem lá, é bem verdade que já fugira 2 vezes para comprar heroína. Mas ela não veio ao telefone, informaram-me que ela estava no hospital, com icterícia. Babsi e eu éramos iguais. Quando tentávamos seriamente um tratamento, pegávamos icterícia. Babsi estava em sua 10ª tentativa. Na última vez, ela chegou a ir até Tübingen, acompanhada de um orientador de um centro antidroga, para seguir uma terapia. Mas no último momento ela teve medo porque Tübingen tinha a reputação de ser uma casa muito severa. Babsi estava no mesmo estágio de decomposição física que eu. Nós nos servíamos de um espelho para julgar a extensão dos estragos. Na manhã seguinte corri para ver Babsi no Hospital Westen. Jane e eu pegamos o metrô até a Theodoreusplatz e depois fizemos o resto do caminho a pé, quase correndo. Era um bairro bem legal. Mansões imensas e cheias de árvores. Nem sabia que existiam lugares semelhantes em Berlim. No fundo, não conhecia Berlim. Só conhecia o conjunto Gropius e seus arredores, o bairro de Kreuzberg, onde morava minha mãe, e os 4 campos de ação da Sena. Chovia a cântaros. Jane e eu estávamos encharcadas, mas muito contentes porque corríamos no verde, e eu também estava contente porque veria Babsi. Não quiseram deixar Jane entrar no hospital. Não tinha pensado nisso, mas um dos porteiros foi simpático. Aceitou ficar com ela durante a visita.
Subi à enfermaria e procurei Babsi em vão. Finalmente perguntei ao primeiro médico que encontrei onde ela estava. Gostaria muito de saber, disse-me. Contou-me que ela havia se mandado. E corria o risco de empacotar a menor absorção de qualquer droga, pois ela não havia sarado e seu fígado não iria aguentar. Peguei Jane e partimos. No metrô refleti, se o fígado de Babsi estava estuporado, o meu também deveria estar. Nós duas éramos sempre iguais. Se eu pudesse encontrar Babsi. Esqueci todas as nossas brigas. Achava que tínhamos necessidade uma da outra. Ela devia estar precisando falar, e eu também gostaria de convencê-la a voltar ao hospital. Mas voltei à realidade, sabia que ela não voltaria antes de 2 dias de fuga e de droga. Eu também não o faria. Sabia também onde procurá-la, ela devia estar no turf, do lado da cena, ou na casa de um cliente. Não tinha tempo de procurá-la em todos aqueles lugares, pois meu pai não demoraria a telefonar. Conformei-me com a moral do viciado, cada um por si. Voltei para casa. Aliás, não tinha vontade de passar por lá, pois Heinz me fornecia heroína suficiente para minhas necessidades. Na manhã do dia seguinte desci para comprar um jornal, o Baldzeitung. Fazia isso todas as manhãs, desde quando a minha mãe não o mostrava mais a mim, com as famosas manchetes anunciando, mais uma vítima da droga. Inconscientemente procurava sempre essas informações. Os artigos eram cada vez mais curtos, porque cada vez havia mais mortos encontrados com uma agulha plantada no braço. Naquela manhã preparei um pão com geleia folheando o jornal. A chamada da primeira página, ela tinha só 14 anos. Compreendi imediatamente o Babsi. Pressentiu, mas não consegui expressar qualquer reação. Tive a impressão de ter lido o anúncio da minha própria morte. Corri para o banheiro para me picar. Depois disso, finalmente as lágrimas apareceram. Não sabia se chorava por Babsi ou por mim. Deitei novamente. Fumei um cigarro para ter a coragem de ler o artigo inteiro. Estava redigido como um sensacional caso policial. A seringa descartável, de plástico branco leitoso, ainda estava plantada na mão esquerda. Babette de 14 anos, colegial, morreu. A jovem, hoje a mais jovem vítima da droga, foi descoberta sem sentidos em um apartamento da Brotteroderstrasse. Nalge R., 30 anos, declarou à polícia judiciária que ele a tinha pego na discoteca Sound, da Gentnerstrasse. Como ela não tinha onde dormir, ele a recolheu em seu apartamento. Babette é a 46ª vítima da droga em Berlim, desde o começo do ano, etc. Como todo blá 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 habitual sobre a cena e os viciados era tão simples, não era? Depois foi a vez de as revistas narrarem um monte de besteiras sobre Babsi, a mais jovem vítima da droga na Alemanha. Por volta do meio-dia eu me recompus um pouco. O que sentia agora era uma raiva doida. Estava convencida de que um filho da puta devia ter vendido droga falsificada para Babsi, talvez um troço contendo estricnina. A heroína com estricnina começava a invadir Berlim. Não hesitei mais. Fui à polícia, entrei no escritório da Sinipke e desembuchei. Contei-lhe tudo o que sabia sobre os fornecedores desonestos, os proxenetas no comércio da droga, o Sound. Tudo isso parecia não lhe interessar muito. No final ela me disse o seu eterno, bem, até a próxima vez, Christiane. Pensava que os policiais pouco se importavam com a qualidade da droga. Para eles, o importante era dar baixa em mais um drogado de suas listas. Jurei a mim mesma que encontraria o assassino de Babsi. O cara na casa de quem encontraram Babsi estava fora de suspeita. Eu o conhecia muito bem. Ele estava cheio da nota e era legal. Gostava da companhia de jovenzinhas. Ele já havia me levado para dar uma volta de carro, me convidará para almoçar e pagará tudo.
Ele só queria dormir com meninas que tivessem vontade de dormir com ele. Por mim, ele poderia esperar muito tempo. Era um homem de negócios, mas nunca lhe ocorreu que a prostituição é apenas um comércio e mais nada. Fui então me prostituir na Kurfürstenstrasse. Meu objetivo era ganhar o dinheiro suficiente para poder testar a heroína de todos os fornecedores suspeitos. Comprei, efetivamente, heroína de muitos caras e voltei, logo, a me drogar totalmente. De qualquer forma, ninguém sabia ou queria saber de quem Babsi tinha comprado a sua última picada. Sob pretexto de encontrar o assassino de Babsi, me encharcava de droga, sem que aquilo me pesasse na consciência. Fazia discursos como: você precisa encontrar esse crápula mesmo que você se mate. Naquele momento não mais temia me picar.